Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma palestra da nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos a nossa irmã, amiga Neide, com a palestra Humildade. Seja bem-vinda, Neide. Muito obrigada, bem-vindo a todos, boa noite a todos. Então, trabalhando o tema humildade, então, antes de entrarmos propriamente no tema, que é a humildade, nós faremos assim um breve comentário sobre o Sermão da Montanha, para que possamos trabalhar com muito mais entendimento, né? Então, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte é um longo discurso de Jesus que pode ser lido no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 4, versículo 23. Então, nesses discursos, Jesus profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam, que orientam a verdadeira vida cristã, uma vida que conduz a humanidade ao reino de Deus. Esse reino que está dentro de nós, né? Mas que o que acontece? Muitas vezes procuram esse reino do lado de fora. E daí o que acontece? Um enorme vazio existencial, né? Então, aquele que põe em prática a vontade de Deus, que se eleva, que sente a verdadeira libertação, vai sentir todo esse bem-estar, vai sentir profundamente todos esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Então, pôr em prática sempre é o mais importante. Uma vez eu conheço, e a outra é fazer uso daquilo que eu conheço, que é sempre muito mais importante, né? Jesus não só falava, como ele exemplificava todas as suas orientações, através das parábolas, que são histórias, né, contadas em situações vividas pelas pessoas da época e interpretada preparada de forma as pessoas a conseguirem ter um entendimento maior. Tanto é que naquela época também, todas as famílias, elas ensinavam, elas preparavam os filhos, recheando sempre de muitas histórias, né? Então, sempre tinha muita história para contar e se aprendia dessa forma. E ele fazia isso sempre, tanto para a multidão como para os discípulos que o ouviam e o acompanhavam nas suas atividades diárias, né? Jesus trabalhava junto dos discípulos, que foram os convidados para a divulgação da Boa Nova. Seguir as orientações das bem-aventuranças vai nos ajudar a encontrar o caminho, esse caminho que todos nós buscamos, que é de mais luz, de mais entendimento, de mais paz, de sentimentos mais profundos, de gratidão, de amorosidade, né? E quando nós conseguimos isso, nós conseguimos estar sempre caminhando mais em direção à luz. E nós vamos colocar bastante atenção nas recompensas, né? Então, todas as bem-aventuranças, elas nos são presenteadas com as recompensas, né? E elas, na verdade, seguem uma escala progressiva dessas aquisições. A primeira delas é a humildade. Essa virtude é a base, é o alicerce, é o que dá sustentação para todas as outras. Então, primeiro, eu desenvolvo a humildade, né? E aos poucos nós vamos despertando as outras que estão adormecidas dentro de nós, né? Então, a humildade, em seguida vem logo a resignação. E a terceira, que é ser manso e pacífico.
né? Então, nós não conseguiremos ser resignados sem antes sermos humildes. Então, a humildade vem sempre em primeiro lugar. E nós não conseguiríamos ser mansos e pacíficos sem sermos humildes e resignados. E assim como todas as outras bem-aventuranças, eu eu desenvolvo uma, depois eu desenvolvo a outra e vou, aos poucos, conseguindo me desenvolver por completo. Mas hoje nós vamos refletir um pouquinho mais sobre a primeira, que é a humildade, né? Mas, para isso, nós vamos ouvir um pouquinho, uma parte pequena do Sermão da Montanha. É bem grande, mas nós vamos pegar só uma parte. Então, vendo as turbas, que na verdade é a multidão, subiu ao monte. Então, quando se fala de subir ao monte, nós não estamos assim só na leitura, fica bem entendido que não é só subir um morro, um monte, alguma coisa assim mais no sentido geográfico. Quando Jesus fazia isso, ele subia e, ao mesmo tempo, ele fazia uma conexão espiritual elevada. Então, ele realmente entrava numa profunda conexão com o Pai. Então, depois disso, né, depois dessa grande ligação com o Pai, ele se assentava, se aproximava dos discípulos, abria a boca e começava ensinando, né? Então, a primeira aqui, ó. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a recompensa para quem consegue, com esforço e bastante sacrifício, desenvolver a humildade. Então, essa é a nossa recompensa. A segunda, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, esta bem-aventurança desenvolve a resignação. Ser resignado é aquele um que aceita sem murmurar, sem reclamar, enfrentando todos os desafios que a vida nos oferece todos os dias, o tempo todo, né? Mas, de recompensa, nós teremos o consolo. A terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí segue muitas outras, né? Então, nós podemos, assim, deixar assim, ficar bem claro que todas essas bem-aventuranças, nós temos sempre uma grande recompensa, né? Então, quando nós olhamos assim dos aflitos, se ele consegue aceitar, ele já tem como recompensa o consolo, e assim é com todas, né? De todas as virtudes, digamos assim, que a humildade é aquela uma que consegue abrir a porta para as outras, é aquela que faz a facilitação de todas as outras. Na verdade, ela é o carro-chefe, que dificilmente nós nos damos conta, às vezes a pessoa nem se dá conta de que é humilde, né? Então, essa é a grande beleza, é a grande certeza, né? Esse ter ela dentro de si sem nem ao menos saber, né? Então, esse realmente é a pessoa humilde, né? Então, a humildade, como muitos sentimentos e virtudes, sempre é bem compreendida, nem sempre é muito compreendida. Muitas vezes as pessoas entendem que ser
humilde é ser tímido, é ser covarde, né? Sendo que, na verdade, é o contrário, ela é uma virtude muito ativa. A pessoa que possui a humildade é aquela pessoa que tem coragem de dizer sim, é aquela pessoa que tem coragem de dizer não, de enfrentar as situações sempre com muito amor, com muita verdade, né? Então, a humildade, ela é sempre carregada de muita coragem, né? E jamais pode ser comparada com uma submissão, né? Com alguma atitude de covardia, mas, muito pelo contrário, é aquela pessoa que tem o destemor, né? E ela é aquela uma que nos dá força, que mostra caminho, que abre portas, né? A humildade é como o trilho de um trem. Para que a locomotiva se desloque, precisa dos trilhos. E nós podemos ver muito bem, né, como no início da leitura, podemos, assim, ver muito, prestar muita atenção no exemplo de humildade, fazendo uma observação em relação à natureza, que nos dá exemplo de sobra de humildade. Mas, para isso, nós precisamos assim, dispor de um pouco de tempo para contemplá-la, para senti-la, para estar à frente dela, buscando limpar nosso pensamento, nosso sentimento de tudo, e ter coragem de olhar para uma flor, sentir seu perfume, ver o quanto ela, uma única flor, nos dá a possibilidade de limpar a nossa mente, né? Então, a natureza, com todo esse movimento, nós podemos ver que ela tem uma grande humildade. Ela está sempre se refazendo, mesmo nas situações mais difíceis, mais adversas, ela está sempre se recompondo, ela está sempre se arrumando para nos servir, né? E se ela não tivesse toda essa dedicação, toda essa sabedoria, toda essa humildade, ela não teria como oferecer o seu melhor para nós, né? Nós podemos observar um rio, muitas vezes a pessoa tenta desviar um rio, a água vai para o local onde foi designada e ainda assim nos oferece o melhor, né? Quando existe uma queimada, passa um tempo até não muito grande e nós vamos observar a natureza toda verde novamente, se refazendo, né? Vem um movimento de seca, mas as plantas fazem um esforço muito grande, né? Até não soltando muitas folhas, que é para poder se resguardar para, num outro momento, estar nos oferecendo os frutos, as flores, a sombra e tudo mais, né? E uma coisa assim sempre muito bonita, né? Quando acontece à noite, nós temos certeza de que a natureza está se arrumando para nós. Ela está sempre se consertando, ela deixa cair um orvalho que dá um alívio para as plantas, que refresca todo o clima, que traz benefícios para a natureza, para os animais, para as plantas que querem germinar, né? Então, olhar para essas estrelas, olhar para esse sol, para essa lua, né? Quando chove, estarmos imensamente gratos por tudo que aquela chuva vem trazer de benefício, né? Para nós, nós podemos ver assim, você pode colocar água todos os dias num gramado, mas quando chove, a grama fica totalmente diferente, quase que em questão de horas, né? A natureza, ela consegue, assim, em pouquíssimo tempo, se refazer de forma linda e maravilhosa. Isso tudo para nos servir e sem nenhum tipo de reclamação, sempre dando o seu melhor, né? Se nós começarmos a observar melhor a natureza, nós vamos começar a aprender as lições de humildade com muito mais facilidade do que, muitas vezes, com muitas palavras, né? Às vezes ouvimos muita coisa, mas acaba ouvindo, daqui a pouco esquece quase tudo, às vezes consegue lembrar de uma frase, de algumas
pequenas palavras. Mas o contemplar e o se permitir sentir a natureza faz toda uma diferença, faz realmente nós sentirmos o quanto ela é generosa, o quanto ela é humilde perante tudo. E muito mais ainda quando nós conseguimos observar o nosso pequeno planeta perante todo o universo, né? E daí nós vamos começando a ver o quanto nós somos pequenininho e o quanto tem coisas maravilhosas à nossa volta, quanto Deus nos oferece todos os dias, o tempo todo, sempre nos ofereceu, e está sempre aí à nossa disposição, bastando que para isso tenhamos um olhar amoroso para com tudo aquilo que Ele criou para nós, né? E este sentimento de que somos pequenos perante o todo esse universo, já começamos daí a desenvolver a nossa humildade, né? Podemos observar também em grandes homens que dedicaram toda a sua vida, muitas vezes trabalhando incansavelmente em busca da descoberta de um medicamento, de uma vacina, em prol a beneficiar toda uma nação, né? E sempre sem cobrar nada do outro, mas sempre no sentido assim de doação, de entrega total, e muitos deles sem nem ao menos ter conhecimento de que estavam fazendo tudo isso e que eram pessoas bastante humildes, né? Jesus, humilde, viveu e humilde passou no mundo. Ele, não há nenhuma dúvida que é a grandeza da humildade, né? É o exemplo máximo da humildade, né? De todos que passaram pela Terra durante séculos e séculos, milênios, nós não temos nenhum que conseguiu exemplificar, vivenciar a humildade que o nosso Mestre Jesus viveu. Então, ele é o ponto máximo da humildade. Alguns tentam mostrar uma humildade que não existe, às vezes até se aproveitam de conhecimentos de outras pessoas, de fala de outras pessoas, para demonstrar uma humildade que, na verdade, não existe, né? Então, essa dedicação, essa boa vontade, essa proatividade perante a vida, né? Perante tudo aquilo que nos aparece a cada minuto da nossa existência, né? Vai nos levando a essa descoberta verdadeira da humildade, né? Então, a pessoa que é humilde, ela nunca se rebaixa, não é isso? Nós temos que deixar isso bem claro em nós, né? E não achar que aquela pessoa que é quietinha, fechadinha, que está sempre abaixando a cabeça para tudo, que aquela pessoa é humilde. Não, muitas vezes ela carrega um orgulho dentro dela bastante grande que até impede daquilo que realmente nós entendemos ser o melhor, né? Então, o humilde é aquele que sabe que não sabe tudo. A humildade também ela é bastante necessária para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, para o nosso progresso material. E nós que já temos assim, só um pouquinho do conhecimento espírita, nós sabemos assim o quanto nós temos que estar bastante vigilantes, bastante atentos para observarmos como nós estamos. Será que a vaidade, o orgulho está falando mais alto e eu estou deixando a humildade de lado? Será que eu tenho condições de estar desenvolvendo ela a cada dia um pouquinho mais? E tudo isso em coisas assim muito pequenas, né? Nós não precisamos buscar isso numa coisa muito grande, não, né? Então, para os que convivem à nossa volta, nós devemos ser brandos
e pacíficos, porque não são eles que vão nos julgar ou promover, né? Na verdade, todos os atos que nós praticamos, todos os erros que cometemos, todas as vezes que nós deixamos que o orgulho, que a vaidade fale mais alto, não são as pessoas que estão à nossa volta que vão nos julgar, né? Então, nós, perante a nossa própria consciência, e quando nós conseguirmos passar para o plano espiritual, isso fica muito claro, muito fácil de ser entendido, né? E aí fica tão fácil que eu acabei ouvindo assisti um vídeo de alguém aí da casa que enviou um dia desses, e eu achei assim bem interessante, bem oportuno para o momento, onde fala um espírita no umbral. Aí eu vou só explicar o que é umbral, porque tem algumas pessoas que não estão assistindo assim pela primeira vez, pode acontecer isso, né? Então, na verdade, o umbral é um lugar é uma região, né, aonde estão espíritos que ainda tá tendo a necessidade de esgotar um pouquinho esses resíduos mentais, esses que se sentiram injustiçados, desesperançados, né? Então, é como se estivesse numa zona ainda de sofrimento, né? E que, para algumas pessoas de outras crenças, entendem que é, na verdade, um purgatório. Então, vamos lá. Um homem espírita, ele tinha mais ou menos uns 55 anos e ele acaba passando de uma forma muito rápida, através de um acidente, para o plano espiritual. E logo que ele se vê saindo do corpo, ele acaba chegando num lugar escuro, feio, sombrio, né? Ele viu aquele lugar meio estranho, ficou meio contemplativo lá, e daí ele se pôs a caminhar. E caminhando alguns passos, ele acabou vendo 3 espíritos vestidos assim com uma roupa escura, né? Ele achou meio estranho, caminhou na sua direção, e assim que chegou bem próximo, perguntou: que lugar é esse? Né? Aí eles responderam: aqui é o que vocês espíritas chamam de umbral. Aí ele ficou chocado com aquela observação: não estou entendendo nada, onde já se viu, que lugar, eu estou aqui no umbral, eu acho que deve haver algum engano, tem alguma coisa errada aí, deve ter algum mal entendido, né? Ele falou, mas veio o segundo pensamento, ele pensou, bom, eu devo estar aqui porque eu devo estar fazendo alguma atividade já de socorro a algumas entidades espirituais. Aí já veio a vaidade tomando conta dele, né? Bom, mas o espírito que estava lá próximo dele, lendo todos os seus pensamentos, respondeu, não é isso não. Ele estava ali porque o umbral é a zona cósmica que mais sintonizava com as energias dele, né? Mas isso é impossível, como? Não deve haver algum engano, e se entrou em desespero, né? Entrou em desespero, achou que havia algum erro, aí ele acaba colocando que ele era espírita, que essa doutrina consoladora, né, que ele tinha feito vários trabalhos maravilhosos, que ele fazia projetos sociais de doação de sopa, ajudava os pobres, aplicava o passe magnético umas 2, 3 vezes por semana, ajudava financeiramente algumas pessoas, né? E até dava palestra, né? Então, definitivamente, a coisa estava errada, não era para ele aquele lugar, não, mas ficou lá meio que pensativo. Aí a entidade pega e responde para ele, olha, não há erro nenhum, não, está tudo certinho, é aqui mesmo o seu lugar.
Aí ele falou, eu vou ficar aqui? Ele falou, isso mesmo, você vai ficar aqui. Aí ele acabou parando, pensando um pouquinho mais, refletiu, meditou nas ações, naquilo que ele sentia quando ele aplicava o passe, quando ele dava palestra, quando ele pegava um dinheirinho e dava para alguém, né? Aí ele acabou assim compreendendo que realmente lá era o lugarzinho dele, sim, né? Ficando lá, ele falou: bom, então tudo bem, é aqui que eu devo ficar. Mas assim que ele tomou essa consciência, que ele viu que realmente ele não era tudo aquilo que ele imaginava, o que aconteceu? Os espíritos que estavam lá próximo dele resolveram dar uma ajuda para ele. E, de repente, ele começou a se elevar. Daqui a pouco foi saindo da onde ele estava, foi saindo do umbral, foi chegando num lugar mais iluminado. Aí, lá de cima, ele deu uma olhadinha para baixo, aí, quando ele olhou, ele já viu as outras entidades espirituais numa situação bem conflitante, pensou assim, bom, eu estou aqui, né? Eu sou merecedor disso aqui. Na hora que ele teve esse pensamento, ele desceu com tudo, voltou para o umbral. Bom, aí chegando lá no umbral, ele pegou e tomou uma consciência assim bem mais profunda. Realmente eu reconheço meus erros, eu preciso exercitar a minha humildade. E ele foi assim assumindo realmente, mas de uma forma muito mais profunda, muito mais sentida, né? E foi nesse momento que ele acaba sendo recolhido novamente por essas entidades que lá estavam. E quando ele chega num outro local, já assim, menos sombrio do que o umbral, ele vê que aquelas três entidades que estavam lá à sua frente eram três espíritos que estavam lá de prontidão para auxiliá-lo, né? Mostrar, então, a necessidade, né, de de realmente fazer as coisas com o coração, fazer isso de verdade, né? Dar sem nada exigir, não estar fazendo uma negociação, né? Não negociar com Deus, né? Negociar uma ajuda, negociar um passe, negociar uma palestra, uma palavra. Então, não se negocia nada, se faz amorosamente, né? E o mérito de tudo isso está nas ações feitas realmente com o coração cheio de interesse, né? Isso é que realmente vale, realmente faz toda a mudança, né? Olha, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mateus 6:3. Então, esse aqui foi o autor do texto, foi o Hugo Lapa, ele é um psicólogo, né? Então, para finalizar, eu escolhi uma mensagem de um livro bem velhinho, esse livro aqui, ó, Alerta, tá? Psicografia do Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, a lição número 58. Então, ela resume de uma forma assim, muito doce, muito profunda, né? Aquilo que realmente nós precisamos compreender para que possamos passar a desenvolver com urgência a humildade, né? Então, alegra-te por fazeres parte da grandeza indescritível do universo. Não te subestimes a ponto de constituires-te
uma nota dissonante nesta sinfonia de incomparável musicalidade. Busca sintonizar-te com a melodia que paira no ar, vibrante, afinando-te com a glória da vida. Engrandece-te na ação das coisas de menor monta, apequena-te quando diante das expressivas realizações que promovem os pruridos da vaidade e desarticulam as peças da simplicidade. No contexto das expressões do universo, tu és importante, traduzindo a glória da criação e evoluindo sem cessar. A humildade exterioriza o valor e as conquistas pessoais. Ignorando-se, irradia-se e fomenta a paz em toda parte. Jamais te deixes engolfar pela revolta que traduz soberba e orgulho. Quando alguém se permite penetrar de humildade, enriquece-se de força renovadora que se não exaure. Contempla as estrelas, mas não te descuide dos pedregulhos sob os pés. Sonha com os cumes esplendorosos das alturas. No entanto, não desconsideres as dificuldades, desafio da ascensão. O sol que mantém a corte de astros que o cercam desgasta-se lentamente. A tecnologia, de tão salutares benefícios para a humanidade, também responde pela tremenda poluição que ameaça a vida e a natureza. O metal que reluz se consome no burilamento que se entrega. Só a humildade brilha sem desgastar-se e eleva sem pôr em perigo. Muitos falam, escrevem e traçam definições sobre a humildade, de que se dizem possuidores, o que propõem para vivê-la os outros. Sê tu aquele que passa incompreendido, porém entendendo o próximo e as circunstâncias, sem tempo para justificativa ou colocações defensivas. Segue a programação a que te vincula com o bem, não descurando o burilamento íntimo, o sacrifício pessoal. Se outros pensam em contrário à tua atividade, cala e prossegue. Cada qual responde a si mesmo pelo que é e pelo que faz. A humildade difere da humilhação. Uma é luz, outra é treva. A primeira eleva, a segunda rebaixa. Investe-te da segurança de que na terra ainda não há lugar, ou pelo menos compreensão para a verdadeira humildade de que Jesus se fez protótipo por excelência. E, olhos nele postos, ignora o mal e os secazes dos mal, não revidando nem magoando ninguém, embora ferido em sofrimento intenso, na certeza da vitória plena e final, após a larga travessia pelo oceano das paixões humanas dilacerantes. Então, nesse momento, eu convido a todos a deixarem a água num local junto de vocês, para que ela possa receber os fluidos necessários que a espiritualidade da nossa casa possa trazer para todos. Que o nosso Pai de amor e de bondade continue confiando em cada um de nós, nas nossas imensas possibilidades de transformação, de melhora, de crescimento.
que toda a amorosidade que nós estamos sentindo nesse momento possa chegar a todos os nossos irmãos, em especial a todos que estão hospitalizados, a todos que perderam, que devolveram seus entes queridos, a todos os nossos irmãos que estão passando por grandes dores, que estão se sentindo sozinhos, que estão depressivos, que estão tristes, que estão sentindo medo, que todos eles possam sentir-se cuidados, amparados, abraçados, protegidos pelo nosso Mestre Jesus. Que Jesus derrame bênção sobre todo o nosso planeta, trazendo luz, entendimento para os nossos governantes, para todos os médicos, para todos os nossos irmãos que estão a serviço do outro. Assim seja. Graças a Deus.